Olá, tudo bom? Aqui é o psicólogo Pedro Costa e eu tô vindo aqui para te fazer um convite muito especial, principalmente se você ainda está sofrendo com crises de ansiedade. Talvez a gente já se conheça, talvez você me conheça mais ou menos, mas eu sou psicólogo já vai fazer 14 anos e terapeuta comunitário há mais de 19 anos. E eu fui percebendo uma demanda muito grande, por exemplo, na época do consultório, quando eu conduzia os grupos da terapia comunitária, de questões relacionadas à ansiedade. Então, de alguns anos para cá, eu venho estudando e aprofundando ainda mais meus conhecimentos em relação à ansiedade, em relação às crises de ansiedade. E não por acaso eu fui perceber o quanto que também ao longo da minha adolescência eu sofri muito com um sintoma físico da ansiedade que me entalava, que me engasgava. E aconteceu comigo o que eu vejo acontecer com muita gente. Primeiro, eu ficava passando mal ali e eu achava que estava todo mundo me olhando, todo mundo me imaginando o que estava acontecendo comigo. Ao mesmo tempo eu tinha uma vergonha, eu não queria contar para ninguém, eu não queria que ninguém soubesse. Isso que me impedia, inclusive, às vezes até de pedir ajuda. E por outro lado, como eu tinha um sintoma físico, era muito difícil de eu acreditar até que aquilo ali pudesse ser uma questão emocional. E por sorte, eu quando fui fazer a formação em terapia comunitária, quando eu tinha 18 anos, a gente fez uma prática, uma vivência que é o resgate da criança interior, que é uma que eu conduzo, inclusive, na minha mentoria Chega de Crise de Ansiedade, eu quero falar mais sobre ela. Mas foi impressionante, porque eu percebi que depois daquela vivência, eu não tive mais esse sintoma, já tem mais de 19 anos que eu não tenho esse sintoma. Mas como eu não acreditava que era ansiedade, como eu fingia que estava bem, como eu já tinha me acostumado àquilo durante anos, então era algo desesperador, era algo que me trazia dificuldades e prejuízo e preocupação. Também toda vez que eu ia comer eu já imaginava que eu ia ter de novo. Então são vários fatores, por que eu conto essa história? Porque são vários fatores que às vezes impedem as pessoas de realmente se libertarem das crises de ansiedade, dar um chega nas crises de ansiedade. E o que eu proponho? Eu proponho que a gente resolva isso de dentro para fora. Eu proponho que a gente foque nas causas mais profundas e que aparentemente parece que não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo, às vezes com aquela sensação que a gente está vivendo, seja às vezes numa crise, o coração acelerado, às vezes sintomas físicos e emocionais, que são vários aí, sintomas pelo corpo, emocionais, normalmente muito medo, às vezes uma agonia, às vezes pode vir acompanhado de uma tristeza, de um desespero. E qual que é o convite? A gente vai começar mais uma turma, como eu falei, da minha mentoria Chega de Crise de Ansiedade. E são 8 encontros. Começa na próxima terça-feira, dia 13 de julho, e são 8 terças-feiras seguidas. Então a gente tem esses encontros pelo Zoom, que vão ali em torno de 2 horas cada encontro. E a gente tem 6 módulos temáticos, uma aula bônus e uma aula de encerramento. E a gente tem também um grupo no WhatsApp, onde a gente vai acompanhando e a gente pode ir compartilhando os resultados. E às vezes isso é bem interessante também, porque é uma forma da gente perceber que a gente não está sozinho e de trocar com pessoas que também estão nessa mesma caminhada, talvez reunindo força e coragem para olhar para si mesmo, para olhar para a própria vida. Eu quero falar rapidinho aqui quais são esses 6 módulos. Uma coisa que a gente começa e é importante da gente dar uma olhada geral para a nossa vida, para as diferentes áreas da nossa vida. Às vezes a gente acha que um problema é só naquela área ali que a gente fica focando e de repente tem uma outra parte que não está nem no nosso radar, que talvez se a gente cuidasse, a gente iria reequilibrar a nossa vida. Então o primeiro módulo é para eu olhar para onde que eu estou nas diferentes áreas da minha vida e para onde eu quero ir. Acho que esse talvez seja um ponto importante. Muitas vezes a ansiedade é uma conta que vem de algo que eu não estou lidando, de alguma coisa que eu estou meio que empurrando, às vezes mesmo sem saber. O segundo módulo é algo muito importante, que eu acredito que está muito vinculado à nossa insegurança, que gera um medo, que pode estar alimentando a ansiedade e as crises, que é a importância da gente fazer um trabalho do resgate da nossa autoestima, de melhorar a nossa relação com a gente mesmo. E eu acredito fortemente que enquanto a gente não tiver com uma relação melhor com a gente mesmo, se sentindo mais seguro, trabalhando a questão da autoconfiança, a gente pode descobrir 1000 técnicas, tomar 1000 remédios, mas essa questão do medo, da insegurança ainda vai estar nos permeando muito quando a gente não faz um bom trabalho de resgate da autoestima. Por outro lado, o terceiro módulo é o momento da gente descobrir o nosso perfil comportamental, ver questões particulares do nosso jeito de ser, de se comportar, e aí entender
e compreender às vezes que o outro é diferente, talvez aquilo que seja um alívio para mim é uma dor para o outro e vice-versa. Então eu consigo me aceitar melhor e aceitar melhor as outras pessoas ao meu redor que talvez possam ter um perfil diferente do meu e tá tudo bem. Então é interessante, é divertido e é legal a gente descobrir mais sobre o nosso perfil comportamental também. No quarto módulo é um que eu gosto muito, adivinha por quê? Me pergunta por quê, que é justamente o módulo do resgate da nossa criança interior, que é esse que eu contei, que eu fiz lá atrás e ao longo desses anos eu já participei de outras vivências como essa, como participante, já conduzi muitas vezes essa experiência e para mim ela é sempre uma das mais marcantes, mais profundas e muitas vezes mais transformadoras também. No quinto módulo, a gente trabalha questões familiares, questões que a gente traz, às vezes, da nossa cultura familiar, às vezes questões relacionais e padrões que, às vezes, a gente, sem perceber, podem estar atuando na nossa vida e dificultando a nossa vida ou trazendo medo, ansiedade, qual que foi a emoção mais persistente no meu seio familiar, será que tem alguma questão na minha relação com meu pai, com minha mãe, enfim, de uma forma geral, com essa questão familiar, eu acho que é um ponto importante e a gente trabalha isso no quinto módulo. E no sexto módulo eu trago um exercício, uma atividade que eu gosto muito, eu até escrevi um capítulo no livro sobre isso, que é o exercício de como é que a gente utiliza as nossas dificuldades, não só para afundar, mas para dar um salto de qualidade na nossa vida. E esse exercício é um framework, é um quadrinho que a gente vai preenchendo e vai ajudando a gente a mudar o nosso olhar diante de um desafio, diante de uma dificuldade. E às vezes até ir deixando de chamar aquilo de problema e vendo como uma oportunidade. E ter esse passo a passo auxilia muito nesse processo. E aí esse seria então o sexto módulo. E como eu falei, a gente tem um módulo bônus, um módulo extra para a gente ou aprofundar em algum desses temas, ou às vezes a gente vai conversando ao longo do caminho e a gente sempre escolhe bem esse módulo bônus. E a gente tem então o encerramento no oitavo encontro, na oitava semana. Se fez sentido para você, se independente até de como está o seu nível de crise de ansiedade, deu para perceber que é um processo de autoconhecimento, que é um processo de transformação de dentro para fora, e eu acredito de verdade que esse é um melhor caminho para a gente não só se livrar daquilo que está ruim, mas se conhecer melhor, se conectar com a nossa essência, se conectar de forma mais profunda com a gente mesmo, e eu acho que isso sempre melhora a nossa relação com o mundo, melhora a nossa saúde, e às vezes a gente vai tendo ganhos que parecem ganhos secundários e que depois ficam até mais importantes do que só a remissão dos sintomas, só a gente se livrar das crises, ou enfim, dos sintomas físicos e emocionais ali da ansiedade. Então, caso você fez sentido para você, eu vou compartilhar aqui embaixo o formulário para você preencher e você aplicar o formulário. A gente tem uma seleção, então preenche com carinho, preenche com coração. E eu ou alguém na minha equipe vai entrar em contato para fazer esse processo da seleção, para a gente começar na próxima terça-feira. E se fizer sentido para você, será, quem sabe, um prazer tê-la conosco nessa próxima turma. Então é isso, tudo de bom para você e a gente se vê por aí.